Unidade 4 do livro de História, página 92 e 93. Nossa história, nosso patrimônio. Aí tem uma imagem de várias pessoas visitando uma caverna. Essa caverna se localiza no Parque Nacional Serra da Capivara, em Piauí. Vamos aqui para essas perguntas. Você saberia responder por que as pessoas estão visitando esta caverna? Observem aí, o que eles estão olhando aqui nas paredes dessa caverna. Você lembra do nome disso? Há alguns desenhos na parede da caverna. Em sua opinião, esses desenhos são atuais ou antigos? E aí, conseguiu lembrar? Esses desenhos são antigos, nós já estudamos sobre eles. São as pinturas rupestres, feitas lá pelas primeiras civilizações, as primeiras sociedades de pessoas, de seres humanos, fizeram esses desenhos aí na parede, que é o que pergunta na próxima. Quem teria feito esses desenhos nas paredes? Como nós estudamos já há algum tempo. Página 94, Ideias em construção. Os patrimônios culturais. Você sabe o que é patrimônio? Era um dia ensolarado e Pedro estava indo com sua mãe ao mercado, quando ele viu numa casa uma placa onde dizia Patrimônio Público. Imediatamente, Pedro perguntou à sua mãe: Mãe, o que quer dizer patrimônio? E sua mãe respondeu: Patrimônio é tudo aquilo que pertence a alguém. Por exemplo, nós estamos indo comprar maçãs. Depois que a gente pagar por elas, elas serão o nosso patrimônio. Mas Pedro ainda tinha uma dúvida. Então ele disse: Mas o patrimônio público é um patrimônio de todo mundo? Sim, filho. Esse é um patrimônio que todo mundo pode usar. Por isso temos que cuidar bem dele. Pedro ficou contente. Aprendeu o significado de mais 2 palavras novas. Agora ele vai ficar muito atento a todos os patrimônios dele e de todo mundo. Patrimônio é tudo que uma pessoa constrói e valoriza ao longo da vida. Podem ser bens, como uma moradia, ou um conjunto de objetos, valores e costumes. Um patrimônio pode ser herdado de nossos antepassados e podemos deixá-lo de herança para as futuras gerações. Mas como podemos definir o patrimônio de um povo? Ou mesmo o patrimônio de toda a humanidade? No Brasil, por exemplo, a classificação dos tipos de patrimônio está na Constituição Federal, que é a lei maior de nosso país. Vamos ler aqui. O artigo 216 da Constituição do Brasil fala: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, aqui nós temos, o Brasil, Constituição de 1988, para você conhecer um pouquinho. Página 95. Dessa forma,
Chamamos de patrimônio cultural tudo o que remete à história, identidade e memória de um grupo social ou sociedade. Esse conjunto de bens possui grande importância histórica e cultural, proporcionando-nos uma rica herança cultural. Vamos lá para a atividade? Com a orientação do professor, destaque os adesivos do material complementar e cole-os no local indicado para cada tipo de patrimônio cultural, de acordo com a definição expressa no quadro. Então, agora, você vai lá para a página, deixa eu ver qual é a página, aqui no meu livro, página 219. Deixa eu ver se aqui nesse livro vai ter. 219. Ah, tem. Nós já usamos essas aqui. Agora nós vamos usar. Podem tirar aí do adesivo de vocês. Esse, que é o retrato de um fóssil, esse bordado, essa escultura, esse casal dançando e esse museu, tá? Vocês vão tirar 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 adesivos. Podem tirar aí. Toma cuidado para não tirar os outros, porque nós não vamos usá-los agora, tá? Tirem aí. Se você precisar de um pouquinho mais de tempo, é só você pausar esse vídeo. Vamos voltar então lá para a página onde estávamos. Página 95. Lá no primeiro retângulo fala: as formas de expressão de um povo são as diferentes linguagens usadas para a comunicação. Podem se dar por meio de gestos, movimentos, fala, dança, canto, etc. Então, aqui, nessa primeira seta, você vai colar o adesivo que mostra que os seres humanos se comunicam, né, de diferentes formas. Isso é um patrimônio, é um bem que o ser humano adquiriu e nós passamos de uns para os outros, né? A geração vai passando do pai para a mãe, a criança nasce, é pequenininha, já vai fazer uma dança, já aprende a comunicação, o gesto, como que nós nos comunicamos com o gesto, às vezes sem nenhuma palavra, é um ser humano que foi passando para o outro essa forma de comunicação. Então, aqui você vai colar o adesivo da dança, que ela também faz parte da forma de expressão de um povo, mas são todos esses, ó, gestos, movimentos, fala, dança, canto, etc. Já colou? Então, vamos para o outro. Os modos de criar, fazer e viver de um povo são as maneiras como as pessoas buscam sua sobrevivência, passando por aspectos sociais, culturais e econômicos. Aqui está falando que o modo de criar, de fazer e o modo de viver de um povo também constitui os bens, o nosso patrimônio. Procure aí nos seus adesivos uma atividade que mostra como que uma pessoa aprendeu a fazer algum tipo de atividade, tá? Nós temos aí nos nossos adesivos uma mãozinha bordando, né, um tecido. Esse bordado é um modo de criar, é um modo de fazer que a pessoa aprendeu e que foi passando também de geração para geração. Então, aqui nesse segundo quadradinho, você vai colar as mãozinhas bordando as florzinhas no tecido. Assim que você terminar de colar, vamos então para a página 96.
Continuando aqui, as criações científicas, artísticas e tecnológicas podem ser expressas por meio de pinturas, de esculturas, invenções científicas e tecnológicas, etc. Aqui, então, você vai colar a imagem de uma escultura. É uma mulherzinha sem os braços, numa escultura de gesso que tem aí. Parece gesso, né? Não dá para ter certeza. Você vai colar aí. Aqui está falando que as criações científicas, né? Um estudioso que inventou, né, uma criação científica, um artista como o que fez aí a escultura, ou também a tecnológica, é um foguete, por exemplo. Podem também ser bens culturais, né? O ser humano conseguiu essa façanha de ter a capacidade de construir, né? Descobrir essas coisas aí. Próxima. As obras, edificações, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais podem ser as obras artísticas e literárias, os monumentos e os locais que servem como espaço para manifestações culturais. Aqui ele está falando de obras, edificações, né, os espaços que podem ser usados como manifestação artístico-cultural. Você tem aí nos seus adesivos a imagem de um museu, que é ele que você vai colar aqui. O museu, ele é um espaço destinado para manifestação artística e cultural. Quando nós visitamos um museu, nós vemos lá várias maneiras, né, artísticas, culturais de manifestação de um povo. Então, aqui você vai colar o seu museu. E o último, os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico são, por exemplo, as cidades protegidas e preservadas como cidades históricas e os sítios arqueológicos. Aqui está falando que todo lugar que conta uma história, olha que ele está falando, cidade histórica, é aquela cidade que dentro dela conta a história do povo, de como ele era no passado. Às vezes é um sítio arqueológico onde foi encontrado fósseis, é uma paisagem que ali é um lugar bem diferente, único. Então, esses conjuntos urbanos, né? Esses lugares também podem ser considerados os bens da humanidade. Então, aqui você vai colar a imagem de um fóssil de dinossauro, aqui nesse espaço. Unidade 4, nossa história, nosso patrimônio. Patrimônio é tudo que uma pessoa constrói e valoriza ao longo da vida. Pode ser bens como uma casa, um carro ou um objeto. E pode ser valores e costumes, as coisas que têm valor emocional, afetivo, artístico, etc. Então, aqui, ó, está falando que patrimônio é tudo que uma pessoa constrói e ela obtém, né? E isso tem um valor para ela. Esse tipo de patrimônio pode ser um objeto, né? A pessoa trabalhou, ela conseguiu o dinheiro suficiente para adquirir um bem e isso passou a ser um patrimônio dela. Mas não é só essas coisas materiais. Também pode ser valores e costumes, que tem o valor emocional, tá?
Vou dar um exemplo para vocês. Vamos considerar figurinhas. Às vezes a criança, ela coleciona figurinhas. A figurinha, ela tem um valor assim simbólico, né? Custa muito baratinho uma figurinha. Mas às vezes aquela figurinha é a favorita da criança, tem um valor emocional. Ela conseguiu em uma partida, ou então era um personagem que ela gostava muito ali naquela figurinha, então ele tem um valor emocional. Tá? Esses bens também são considerados. Aqui a tia colocou a imagem de duas crianças escovando os dentes. Isso é um costume que a pessoa tem, é um bem adquirido para ela também. Ela teve um costume que aprendeu com alguém. Aqui na próxima está falando: um patrimônio pode ser herdado de nossos antepassados e podemos deixá-lo de herança para as futuras gerações. Então, essas coisas, né, tanto as materiais, que são os objetos, tanto quanto os valores, eles podem ser herdados. Isto é, o vovô passou para o papai, que passou para o neto. Da mesma forma, podemos deixar para as futuras gerações. Aqui a tia tentou representar os desenhos para vocês entenderem. Oxi. Próximo. Patrimônio cultural de um povo. Então, nós já vimos que o patrimônio são todos os bens, né, que uma pessoa adquire. Agora, o patrimônio cultural de um povo é a reunião de todos os bens que a cultura trouxe para um determinado tipo de povo. Esses bens, eles têm relação com a história do povo, com a identidade e com a memória, tá? Nós vamos ver melhor isso daí nos próximos slides. Mas só para vocês entenderem, toda vez que eu falar patrimônio, vocês podem pensar aí na cabecinha de vocês que são os bens. Cultural é porque vem da cultura. Nós aprendemos nas outras aulas que cultura é um modo de pensar, o modo de agir, o modo de ser, o modo de viver de um determinado tipo de povo. Então, o patrimônio cultural são todos os bens culturais de um povo, tudo que se remete à história, identidade e memória. Formas de expressão de um povo. Nós reconhecemos um determinado tipo de povo pelo jeito de falar, pelos gestos, pela dança, pelo canto, etc. Aqui na imagem tem a demonstração de uma festa cultural, né, típica, que através das roupas, dos movimentos, das danças, dá para identificar de que povo eles são. Modos de criar, fazer e viver de um povo. Aqui embaixo, né, está a imagem de um artesão fazendo aqui umas rendas. Como que ele aprendeu, né, ou ela aprendeu a fazer, a criar, foi passado de geração para geração. Ela aprendeu com uma pessoa que aprendeu antes do que ela e foi passando um para o outro. As criações artísticas, que são as pinturas, as esculturas, as invenções científicas e tecnológicas, as obras, edificações, os monumentos e os espaços para manifestações culturais. Aqui nessa foto, nós temos aí a imagem do Teatro Pedro II. Nele acontece, né, ele é um espaço para que outras manifestações culturais sejam realizadas. Então, nesse caso, um teatro, um museu, faz parte também desse patrimônio cultural. As cidades históricas, os sítios arqueológicos, que são os locais onde são encontrados fósseis, as paisagens naturais, às vezes uma cachoeira,
é uma gruta, são considerados também patrimônios históricos. Cultura é a forma de sentir, pensar e se expressar de um povo. Que tal conhecer um pouquinho desse patrimônio cultural maravilhoso? Basta uma pitada de imaginação. Bem-vindo ao universo da cultura brasileira. Um universo cheio de música como samba ou uma moda de viola. E se tem música, tem dança também. Frevo, vaneirão e carimbó. Junte a música e a dança e temos as festas típicas, como as festas juninas. Cultura também é história, como as lendas do nosso folclore, como o Saci Pererê e o Curupira. Nossa cultura também está no artesanato, nas figuras de argila, nas esculturas em madeira e no artesanato de renda, tricô e crochê. E a comida? Feijoada, churrasco, galinhada, pão de queijo, tacacá e acarajé. Você disse acarajé? Ai, Magali, você estragou a minha imaginação. Era só imaginação? Foi mal. Nossa cultura deve ser preservada para ser passada de geração em geração. Ei, Marina, minha mãe vai fazer um arroz com feijão, você quer? Claro! Nada como um gostinho de Brasil.